espécies. Porque você pode estar falando de átomo, pode estar falando de íons, pode estar falando de moléculas, pode estar falando de qualquer coisa. Se eu me referir a uma planta, se eu me referir a uma mochila, a um notebook, qualquer coisa, se eu falar 1 mol de notebook, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 notebooks, tá? Então, mol é uma unidade, como se eu falasse assim, ó, uma dúzia. São quanto? Equivale a quanto uma dúzia? Uma dúzia equivale a 12. Se eu falar 1 mol, equivale a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? O que você estiver falando. Aqui no caso, nós estamos falando, por exemplo, de átomos. Então, 1 mol de átomos de oxigênio. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Número ou constante de Avogadro, tá? Número ou constante de Avogadro. Então, isso daí foi Avogadro, um cara, um cientista. Aí a fotinha dele, tá? Ele é mais ou menos parecido com isso, bem feio, né? Mas ó, o número ou a constante de Avogadro é esse número aí, 6,02 vezes 10 a 23, beleza? Bom, então ó, massa de um átomo ou molécula, tá? Que nós estamos vendo aqui. E aqui é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, pega a dica aí, ó, olha a diferença. Massa de um átomo, tá aqui, tá? Ou uma molécula, é isso daqui, ó. Massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que equivale a 1 mol. Então, é essa massa aqui, beleza? Bom, e aí esquematizando então, ó, 1 mol, tá? Massa atômica ou massa molecular em gramas. Então, ó, 6 vezes 10 a 23 espécies, tá? E aí, quando eu estou falando de gás, vamos envolver com um pouquinho gás. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, eu tenho então um volume de 22,4 litros, ou seja, condições normais de temperatura ou pressão, quando eu tiver 1 mol de gás, ele vai ocupar o espaço de 22,4 litros, tá? Ocupar o volume de 22,4 litros. Lembrando que litros é volume, beleza? Exemplo, ó, qual a massa presente em 11,2 litros de CO2 na CNTP? Dados, isso daqui eu pego na tabela periódica, tá? Carbono igual a 12, oxigênio igual a 16, U, tá? 12 U e 16 U. Então, ó, qual a massa presente em 11,2 litros de CO2 na CNTP? Vamos lá, exercício cai muito em vestibulares. 1 mol de CO2. Eu tenho 44 gramas, tá? Que seria 44 U, mas 1 mol são 44 gramas. Então, 1 mol de CO2. Como que eu cheguei nisso? Ó, 2 vezes 16, 32. Com mais 12, 44. Bom, aqui em 44 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? 1 mol. Que aí equivale a 22,4 litros, tá? Bom, só que eu tenho 11,2 litros, eu não tenho 22,4 litros. Eu quero saber então o que? Número de moléculas? Não, eu quero saber a massa. Então, é o meu X. Sempre resolva esse tipo de exercício com regrinha de 3, é muito simples, tá? Então, fazendo a regrinha de 3, tá? Eu vou multiplicar então o que? 11,2 vezes 44 e dividir por 22, tá? Então aqui eu já fiz rápido de cabeça, tá? Então o resultado X igual a 22 gramas, tá? 22 gramas, melhor dizendo. Então a massa presente em 11,2 litros de CO2 é de 22 gramas, ok? Exemplo 2, rapidinho, para a gente encerrar a aula, tá? Vamos lá. Quantos átomos de hidrogênio existem em 36 gramas de H2O? Quantos átomos? Olha, ficou mais difícil. Vamos lá.
Massa molecular. Então, a água eu tenho 18 gramas por mol, tá? Então, vamos lá. 1 mol de água eu tenho 18 gramas, que equivale a 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Por que isso? Ó, cada mol, presta atenção, cada mol, atento aí, cada mol de água eu tenho 2 mols de hidrogênio. Como assim? Imagina, uma molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 1 mol de moléculas eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. Então, 18 gramas é a massa de 1 mol. Eu tenho 2 vezes 1 mol de água. Olha lá, ó, 6 vezes 10 a 23, tá? Então, ó, 36 gramas de água eu vou ter X átomos de hidrogênio, tá? Você pode estar se perguntando, pô, professor, mas aqui você colocou 6 vezes 10 a 23 e você falou que é 6,02, aqui também você usou só 6 vezes 10 a 23. Às vezes o exercício fala para você usar 6,02 vezes 10 a 23. Se ele não falar isso, você usa só 6 vezes 10 a 23, está de bom tamanho, beleza? Então, fazendo a continha aí, 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio eu tenho em 36 gramas de água. Fala a verdade, esses dois exemplos bem práticos, né? Fala que você gosta de química, vai começar a ficar tudo mais fácil, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Falou!